Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos
y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. E foi assim que o mundo ficou a conhecer Robert Francis Prevost, Leão XIV, ao fim da tarde da passada quinta-feira. É sobre ele também que hoje no nosso programa 70 × 7 vamos olhar, conhecer um pouco mais desta figura que agora governa a Igreja Católica. Connosco o Padre João Miguel Silva, agostiniano, também Otávio Carmo, vaticanista e também chefe de redação da agência Eclésia. Muito obrigado por estar connosco. Padre João Miguel, que homem é este que deixou num estado de muita alegria, não é? Os agostinhos, que recebem agora este primeiro Papa, tal como o Papa Francisco tinha sido o primeiro Papa jesuíta, agora o primeiro Papa agostinho. Qual é que é o sentimento que se faz, que se sente neste momento na vossa ordem religiosa? Pois, como diz, é um sentimento de muita alegria, não é? Primeiro, por termos Papa, não é? E em segundo lugar, por ser um rosto conhecido, um coração próximo, não é? Alguém de casa que conhecemos há muitos anos. Foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho durante 12 anos, de 2001 a 2013. É um homem com muita experiência, não só de governo, mas também de sensibilidade do mundo, não é? Enquanto foi prior-geral, visitou todos os continentes, a Ordem está em todos os continentes, portanto tem uma experiência de igreja, uma visão de igreja e ao mesmo tempo uma preparação também académica, intelectual muito forte e por isso, confiando nós em Deus, confiando no Espírito Santo, é sem dúvida o homem certo neste momento para a Igreja e para o mundo. Otávio, naquela altura não estava nos nomes mais falados? Houve alguma curiosidade à volta de quem era aquele nome? Em todo o caso, é uma figura, é um Papa que conhece bem o Vaticano, este prefeito de Castério dos Bispos, portanto, conhece bem a estrutura e também tem a particularidade de conhecer bem o terreno de missão. Sim, ele estava, diria, teria de estar. Se não estava, teria de estar na shortlist das pessoas que estavam a olhar para o fumo branco. Aliás, pelo menos em 2 ou 3 dos canais portugueses, a foto do Cardeal Prevost foi aparecendo à medida que se esperava. Sabia-se que poderia ser uma solução de consenso para algumas tensões que se foram sentindo após a morte do Papa Francisco sobre o que deveria ser o perfil do novo pontífice. Eu acho que ele acaba por criar essas pontes, de que falaste até pelo perfil e pelo que acabamos de ouvir. Quem que tem uma origem geográfica que é interessante do ponto de vista mediático, que tem experiência missionária, que tem experiência de governo e que foi chamado, não tem uma experiência muito grande como cardeal, foi chamado em 2023, apesar de tudo, para trabalhar na Cúria e para colaborar com o Papa Francisco no momento em que o Papa Francisco tinha em andamento o seu grande processo, que era o processo sinodal, e no qual o Cardeal Prevost participou. Nós temos imagens, aliás, de algumas conversas que ele teve na sala de imprensa da Santa Sé com ele, e, portanto, acredito que essa capacidade de gerar continuidade e de conhecer muito bem todos os vários continentes e a realidade da Igreja Católica, de alguém que
teve os pés na lama, até literalmente. Na sua diocese do Peru, e portanto conhece bem o terreno. Acho que é uma capacidade muito significativa. Eu queria só, antes de passarmos, um pormenor que me chamou a atenção muito cedo, foi porque o Papa Francisco foi presidir a Eucaristia de encerramento do capítulo geral em 2013, quando o então Padre Prevost fechava o seu segundo mandato. Certo. E isso já é um gesto que denota que eles conheceriam bem. Sim, ainda que não seja o primeiro Papa a fazer-se presente no sim, capítulo é verdade, geral. mas sim, foi significativo e a presença, não só celebrar a Eucaristia, senão depois a participação de todos os capitulares em audiência com o Papa. O Padre João cruzou-se algumas vezes não era Papa, mas com o atual Papa, nem Bispo, nomeadamente no seu período de formação também. O que retém do estilo, da forma de ser deste homem? Logo no início da formação, eu comecei a formação inicial em finais de 2010, o ano do noviciado, e nesse ano tivemos a graça de fazer uma viagem à Itália, não só para conhecer alguns sítios agostinianos emblemáticos da história da Ordem em Itália, que é muito significativa, mas para participar numa ordenação sacerdotal de um irmão. E estivemos vários dias e o primeiro encontro que tivemos com o então Padre Prevost, não é? o Prior-Geral da Ordem, foi em Roma, na Cúria, que nos convidou à noite a estar um bocadinho em casa com eles. E depois, no dia da ordenação, em Milão, a ordenação foi em Milão, pudemos privar um bocadinho, e ainda que não consiga reter exatamente ipsis verbis as palavras que cruzámos então, porque já passaram, não só passaram anos, senão que naquela altura ninguém poderia sonhar que aquela conversa ia ser tão mediática hoje, não é? Mas recordo, sim, o seu gesto de acolhimento. Recordo-me que nos perguntou como estava a correr a formação, dando-nos ânimo e alento para continuar. Na altura, 3 noviços que estávamos a começar o período de formação. Por isso retenho um homem atento, próximo e, sobretudo, já ouvi várias pessoas dizerem isto só com a imagem da varanda, e é certo, é um homem sereno, tranquilo, muito trabalhador, muito próximo, muito organizado e muito discreto. Talvez esse seja um dos traços que mais nos chamará a atenção depois do pontificado do Papa Francisco. É um homem mais tímido, mais reservado, mais discreto, mas não por isso menos próximo. É muito próximo e assim o vimos desde o primeiro momento. Otávio, é alguém que vai pegar nos processos de Francisco? Tens esta sensibilidade de que será um continuador de umas tantas apostas do Papa Francisco? Eu acho que sim. É natural que tenha um perfil próprio, não só até por esta questão mais de identidade, mas da forma de olhar. Eu vou fazer uma imagem muito radical e espero que as pessoas não levem a mal, mas se em muitos momentos com Francisco a estrela era o Papa, eu acredito que com Leão XIV a estrela tem de ser a Igreja. Ou seja, as mudanças, as transformações e os processos têm de ser muito mais coletivos e menos ligados ao perfil mais carismático ou menos carismático que o Papa está à frente. Ele disse isso, aliás, durante o Sínodo, quando falava dos temas mais polémicos que foram passados para os célebres grupos de trabalho que estão a decorrer até o próximo verão e nos quais ele também participa, que era importante não esperar soluções mágicas. Deixar os processos, esta questão do trabalho, de confiar no trabalho e ter paciência. Que são duas coisas. Acho que confiar no trabalho as pessoas se identificam muito, certamente vão gostar de uma pessoa que é simples e trabalhadora, mas a paciência é algo que nós desaprendemos na era da hipervelocidade e da hiperdigitalização. Portanto, acho que vai haver talvez estas tensões, mas acredito que sim, que esta transformação vai ser mais paulatina, mas talvez com uma dinâmica mais a longo prazo, com mais solidez. Creio, desculpe, sim, mesmo isso é a ação do Espírito Santo na Igreja. Portanto, os processos necessitaram de um pontapé de saída, não é? E agora é o momento da Igreja assumi-los como seus. Eu dizia, lembro-me que quando, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em 2023, também numa conversa assim semelhante a esta, eu dizia, o Papa não muda nada. O Papa, a Igreja o Papa é a cabeça visível da Igreja, mas a Igreja somos todos. O Papa começa processos,
mas é necessário que os cristãos, que os católicos entreguemos a vida a esses processos, não é? Que os tomemos como nossos e continuemos a caminhar. E por isso... Sim, algo que o Francisco assumiu várias vezes, queria iniciar processos. Exatamente. Este é o momento de que os cristãos abracem esses processos e sem dúvida que o Papa Leão XIV provavelmente comece outros processos também e na linha da sinodalidade, sobretudo. Olhando o trabalho que ele fez como missionário na congregação, nos agostinianos no Peru, que tipo de trabalho, que envolvimento teve ele? Fale-nos um bocadinho da vossa presença naquele território da América Latina, o que faz, a forma como trabalham ali com aquele povo. Sim, temos presença missionária em várias partes do mundo, não é? Na América Latina, no Peru em concreto, em Chulucanas, em Iquitos, em Apurímac. É uma presença verdadeiramente com os últimos, não é? Com os mais pobres, desde o que é a sua vida diária, desde o sofrer as suas dificuldades, procurar levar uma palavra de alento e ajudá-los a sair dessa situação, não é? É importante a opção preferencial pelos pobres que sublinha o Vaticano II e que o Papa Francisco, se podemos assim dizer, sublinhou mais 2 vezes, não se trata somente de que também, e em primeiro lugar, reconhecer Cristo nos pobres, mas ajudá-los a sair dessa situação, não é? Lutar por um mundo mais justo entre todos. E esse foi o trabalho primeiro do Padre Prevost, com aquelas comunidades, e depois como bispo. Circulam já nas redes sociais muitas fotografias dessa proximidade com os últimos, com os marginalizados, não é? Com as pessoas que mais precisam no dia-a-dia de uma palavra de consolo e dessa mensagem de esperança, da qual todos somos peregrinos e cujo rosto é Jesus Cristo. Otávio, agora Leão XIV, temos todos ainda muito na memória Leão XIII e o seu envolvimento em chamar o homem à verdade e à dignidade do homem em pleno contexto da industrialização, da revolução industrial, e agora estamos numa revolução digital, não é? Chega à Igreja um novo Leão XIV, não sei se haverá aqui algum ponto de contacto ou uma análise a fazer. Ainda não ouvimos o novo Papa explicar a escolha do nome, é algo que estamos todos curiosos, vamos ver que tipo de explicação, embora aquilo que a história nos ensina é que normalmente é a explicação mais óbvia. Portanto, quando se escolhe o Leão XIV, há uma referência ao Leão XIII, é um pontificado que vale a pena perceber, porque o Leão XIII também não era propriamente a pessoa mais efusiva do mundo, mas conseguiu discretamente, num período de enorme crise e de enorme tensão, criar pontes. E depois projetar a Igreja solidamente para a relação com o social, com a sociedade, com o sofrimento humano. Que isto, aliás, neste caso, vem do terreno, especificamente, do novo Papa, e de tal maneira que ainda hoje nós estudamos a encíclica Rerum Novarum, porque é um marco, há um antes e um depois. E essa referência a perceber que este é um momento também fundamental para que haja um antes e um depois da relação da Igreja com este mundo da tecnologia, o impacto da inteligência artificial vai ter no mundo do trabalho, na distribuição da riqueza, é preciso uma reflexão teológica profunda e quer dizer, ainda não falámos muito disso, mas obviamente que a teologia católica deve muito a Santo Agostinho e acredito que isso também vai estar presente no pontificado de Leão XIV. Também. João, Santo Agostinho é um intelectual da Igreja, este é um homem intelectual ou, pelos vistos, tem um sentido prático também muito apurado? Sim, mas é um homem, como digo, muito preparado, não é? É um canonista, também tem formação na área das matemáticas, na área da teologia, e depois tem a aplicação à vida do que é a preparação académica, o que também é muito importante, que no fundo, como dizia o Otávio, a expressão "sou um filho de Agostinho", que disse na varanda de São Pedro, não é pouco significativa, pelo contrário. Santo Agostinho foi um intelectual, com certeza, um professor de retórica, é uma figura ímpar na história do pensamento ocidental, mas depois, por aclamação do povo, tornou-se também pastor. Primeiro sacerdote e depois bispo de Hipona, assumindo esse serviço à Igreja que é mãe e que transmitiu também aos seus filhos, a nós agostinhos, esse amor à Igreja e ao serviço. E por isso creio que estas duas vertentes, Santo Agostinho na Cidade de Deus tem uma expressão muito bonita, diz:
é necessário ser contemplativos na ação e ativos na contemplação. Já ouvimos milhares de vezes. Exatamente. Portanto, ter este equilíbrio entre a preparação interior, a reflexão, mas também a ação prática, é crucial, e creio que o Papa Leão XIV será exemplo disso mesmo. Parece-lhe que é a oportunidade, e pegando nessa união destas duas dimensões que ele também poderá estimular na Igreja, a formação, o conhecimento, porque é uma dimensão também algo que, por vezes, a nível das nossas comunidades, é por vezes descurada no conhecimento bíblico, uma série de vertentes, o caminhar na fé, mas com uma consciência amadurecida dessa fé que se professa. É importante também trabalhar no âmbito da formação. Creio que sim, mas também creio que os últimos pontificados tiveram esse foco. O Papa Bento XVI é um dos maiores teólogos do século XX, o Papa Francisco é um jesuíta, não é? Portanto tem o estudo muito intrínseco à sua vida e à sua formação. Creio que quando o Papa Francisco dizia aos jovens sejam protagonistas, não é só protagonistas desde a espontaneidade, é também desde a formação e uma consciência amadurecida. E o Papa Leão XIV, como bom filho de Agostinho, que temos o estudo e a formação como um pilar essencial da nossa espiritualidade, não o descurará certamente. Otávio, nas palavras que preferiu, falou logo de uma paz desarmada, desarmante, uma igreja humilde, num contexto de conflitualidade dispersa pelo mundo em diversos pontos. Há aqui uma continuidade também nos apelos da paz, mas uma paz que também passa não apenas pelo apelo, pela própria linguagem dos cristãos, numa atitude que eles próprios assumem na sua vida. Sim, isso é algo que se nós pensarmos, infelizmente, os últimos pontificados, todos eles foram marcados pela guerra de uma maneira ou outra. E todos eles insistem muito na ideia de que a paz não é só um acordo tácito, mais ou menos provisório, porque o que a história nos ensina é que todos eles são provisórios, mas que do ponto de vista da espiritualidade cristã, é um dom de Deus, que tem de ser pedido e tem de ser cultivado. E o Papa Francisco insistiu muito numa coisa que me parece que também ficou clara nas primeiras apresentações públicas do Papa Leão XIV, é algo que parte do interior de cada um. As pessoas em casa podem dizer, pois, mas o que é que isso vai resolver a guerra na Ucrânia? O que é que vai resolver o conflito no Médio Oriente? Não vai resolver nada, mas vai criar uma cultura diferente se toda a gente embarcar nessa cultura. E essa capacidade de procurar soluções que não passem necessariamente pelo conflito, do dia-a-dia, que depois se possa transmitir para um plano mais global, é realmente muito necessário. Aliás, as pontes que ele falava, também logo a seguir diz fazer pontes, mas numa atitude missionária, não proselitista, mas é um diálogo que se faz no aproximar da Igreja, ir ao encontro do outro. A natureza das primeiras intervenções de um Papa é sobretudo que ela se dirige, embora com mensagens globais, é que ela se dirige ao interior da Igreja. Há uma expectativa muito grande, estamos a conhecer um novo Papa e parece-me que esta questão, que é também muito de Santo Agostinho, da espiritualidade, da busca interior, da busca de sentido e da capacidade que a mensagem cristã, a mensagem que a Igreja, que os católicos acreditam que é mais revolucionária, que já alguma vez existiu na história da humanidade, do ponto de vista da interioridade, possa chegar a toda a gente. Portanto, acho que essa é algo que vamos ouvir certamente com muita insistência. Padre João, é uma forma, sei que tem uma juventude agostiniana, não é? Portuguesa. Esta é uma ocasião também muito oportuna para dinamizar esta vossa relação com os jovens. Sim, nós em Portugal, a Ordem sai de Portugal, não é? Como todas as demais ordens religiosas no século XIX, e regressamos há 51 anos, não é? O ano passado celebramos 50 anos do regresso, e nesta última etapa e recente e atual da presença da Ordem em Portugal, o foco no trabalho da pastoral juvenil tem sido muito forte. E sim, em Portugal temos uma associação juvenil, a Juventude Agostiniana Portuguesa, que tem aproximadamente 200 associados e que se rege precisamente pelos pilares da formação, da interioridade, da comunidade e do serviço. Como particularidade e assim como nota, ontem, quando o Papa Leão XIV chegava a essa varanda de São Pedro, alguns jovens publicavam nas redes sociais a foto nova do Papa e por cima diziam: um filho de Santo Agostinho, eu sou filho de Santo Agostinho, e eles escreviam por baixo, e nós também, não é? Sentem-se parte, sentem-no de casa, e isso é importante, não é? Certamente se verão refletidos no que eles próprios vivem desde pequeninos e na sua vivência de grupo e de comunidade, nas palavras, no gesto, nas atitudes,
deste novo Papa. Muito bem, Padre João, Otávio, também muito obrigado por esta partilha, por ficarmos a conhecer melhor este novo Papa da Igreja, mas também a especificidade do carisma agostiniano e esta juventude agostiniana que também está presente entre nós aqui em Portugal. Foi o programa 70x7, no início deste pontificado novo na Igreja do Papa Leão XIV. Tenha uma muito boa tarde. E até de hoje a 8 dias. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.